A chave para curar o vazio no peito. Sentir-se perdido, perdida, não ter clareza das coisas. A impressão que você tem é que está tudo embaçado, né? Não, mas não é um problema de visão, né? É uma coisa também de falta de direcionamento. Eu não sei para onde ir. A nossa ansiedade, gente, é uma coisa interessante. Eu sei porque eu tive umas crises de ansiedade que, graças a Deus, já estão superadas. Mas a ansiedade, ela nos tira do momento presente. A gente nunca está aterrissada. A gente sempre está vivendo o e se, né? O famoso e se, que na verdade é e se, né? E se eu for demitida? E se eu me separar? Então, assim, a gente sempre está vivendo situações hipotéticas, não é? Aconteceu muito isso durante todo esse período da pandemia, que não acabou ainda, mas eu acho que a gente já foi fazendo ajustes. Então, vamos pensar no seguinte: quando a gente está sem chão, a gente precisa de chão. Muito óbvio isso, né? Quando a gente precisa de chão, a gente está precisando aterrissar. A gente precisa prender os nossos pés, de uma certa forma, na terra, pelo menos para a gente conseguir se situar, não é? Porque quando a gente consegue se situar, a gente consegue entender onde a gente está, em que momento, o que está acontecendo com a gente. Então, vamos lá. A morte de alguém, uma separação, um divórcio, um relacionamento que termina, não é? Pode de fato desencadear esse sentimento. Uma perda também financeira, aquela situação em que alguém te dá uma bela de uma rasteira e você perde financeiramente, mas perde também no sentido de que você se sente traído pela pessoa, pela situação. Isso faz a gente sofrer muito também. Ainda nesse caminho das perdas, não é? A perda de um trabalho, quando você tem uma demissão, né? A empresa que você trabalha, sei lá, faliu, fechou as portas. Então, tudo isso mexe muito com a gente e quando a gente vê, o nosso peito está, ou pelo menos parece estar esvaziado. Então, eu trago aqui uma chave, ou até mais do que uma chave, para que vocês entendam isso. E a primeira coisa, gente, é acolher esse luto por morte, separação, uma perda muito significativa, acolher esse estado de ter perdido um pedaço de você. Isso é super importante. Aceitar, acolher essa situação, olhar para ela com, vamos dizer assim, com compaixão, mas ao mesmo tempo com olhos reais, sabe? A gente não pode fantasiar a situação, não pode querer jogar purpurina em cima de alguma coisa que não está boa. A gente tem que olhar mesmo na real. Tá. Então a gente já identificou o que a gente está sentindo, a gente olhou para aquilo, acolheu. A partir daí, a gente vai precisar tratar, porque a gente sabe quais são as consequências. Quando você tem um vazio, o próprio universo conspira para isso. Onde tem um vazio, a tendência é que aquilo seja
preenchido. Se você coloca uma caixa em cima da mesa da sua casa, não vai demorar 2 horas para aquela caixa, vai aparecer um monte de coisa dentro daquela caixa, né? O marido chega da rua, bota o óculos dentro da caixa, bota a chave do carro, aí vem o filho, põe alguma coisa lá. Quando você vê, aquela caixa está cheia de coisa. Inclusive no Feng Shui a gente chama isso de hotspot, né? Um ponto quente, bom para fazer bagunça, né? Então, é uma tendência. Se você sente um vazio no peito, você você vai ser direcionada para preencher aquele vazio. Só que é muito difícil as pessoas buscarem aquilo que de fato vai ajudar, como aconteceu com a Celina, que encontrou um conforto, não é? Um preenchimento com a yoga. Não, com a meditação da yoga, né? Olha o que as pessoas começam a fazer para preencher esse vazio no peito. São as famosas compulsões ou vícios. Comida, álcool, relacionamentos tóxicos, sabe aquela tranqueira que a gente nunca deveria levar para casa, mas leva porque está carente, porque quer preencher esse vazio no peito. Compras assim, sem um planejamento, não é? Então, comprar compulsivamente, você já não sabe nem mais o que você tem em casa, mas você continua comprando, porque na hora que compra, dá aquele prazer, né? Aquela falsa sensação de contentamento, que vai terminar quando chega a fatura do cartão de crédito. Aí vem o rebote, né, gente? Então, assim como a comida, o álcool, o rebote vem quando você aumenta de peso, começa a ter problemas de saúde, de comportamento. Olha, a grande chave para isso é você encontrar um propósito na sua vida, um sentido na sua vida. E para isso, eu não posso falar para você, então tudo bem, vá para sua casa agora, trabalhe o seu propósito. Muitas vezes você vai falar, mas que propósito? Não é? Porque, inclusive, dependendo da idade em que a gente está, é super importante também a gente entrar em contato com o nosso número de missão, porque o nosso propósito de vida ele é explicado pelo nosso número de destino. A soma da nossa data de nascimento revela o nosso propósito de vida. Agora, depois dos 45 anos, não é assim, sabe, uma coisa pontual, mas vamos fixar uma idade, né, em torno de. Quando você já entra nessa fase da vida, o número de missão também vem com uma força muito grande, ele chega arrebatando. Então, é muito importante a gente se conhecer. Eu falo de numerologia, gente, porque é o que eu conheço a fundo, é o que eu ensino, inclusive, formo numerólogos, né? Formo, sem modéstia nenhuma, os melhores numerólogos que vocês possam encontrar. Mas eu acho que vale você se conhecer, seja lá como for, através de terapia, se conhecendo pela astrologia. Há muitas formas de você ter autoconhecimento, coaching, psicoterapia. Existe uma infinidade de ferramentas, né? Eu falo da numerologia porque eu conheço bem e sei que
que funciona. Então, pessoal, um beijo grande para vocês. Muito obrigada por estarem comigo. Beijo, gente. Obrigada.